Tá bom, gente? Vamos fazer mais um, recordando esse assunto, problemas do primeiro grau. Vamos fazer o exercício número 6. Ele fala assim, ó. Um vidro de remédio contendo 20 comprimidos pesa 40 gramas. Quando contém 8 comprimidos, pesa 34 gramas. Qual é a diferença entre o peso do vidro e o peso de cada um comprimido? Bom, interessante a questão. Vamos primeiro interpretá-la, né, para entender bem a questão. Eu tenho um vidro de remédio e quando ele contém 20 comprimidos lá dentro, né, ele pesa um total de 40 gramas. Tá certo? Quando ele contém o mesmo vidro, quando ele contém 8 comprimidos, ele pesa 34 gramas, tá bom? Ele quer saber qual é a diferença entre o peso do vidro e o peso de cada um comprimido. Na verdade, o que ele quer saber é o peso do vidro e o peso de cada um dos comprimidos, tá certo? Vamos fazer duas soluções, uma aritmética e uma algébrica, tá bom? Comecemos pela algébrica, já que o assunto nós estamos falando é problema do primeiro grau. Então, a nossa proposta é resolvê-lo por equação do primeiro grau ou por sistema de equações do primeiro grau. Tá claro, gente? Então, comecemos pela álgebra e depois a gente faz por aritmética, né? Raciocinando um pouquinho. Tá bom, gente? Vamos lá? Olha só, vamos chamar de V o peso do vidro, tá bom? E vamos chamar de C o peso de um comprimido, tá claro? Bom, pela primeira parte do problema, ele fala o seguinte, ó, 20 comprimidos, perfeito? O vidro contendo 20 comprimidos pesa 40 gramas. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, o peso do vidro, perfeito? Eu chamei de V, lembra? Mais o peso de 20 comprimidos. V mais 20 comprimidos dá um total de 40 gramas. A segunda parte, né? A segunda sentença me fala o seguinte, o peso do vidro, contendo agora 8 comprimidos, quer dizer, o peso do vidro mais o peso de 8 comprimidos, isso me dá 34 gramas. Gente, olha só, eu percebo que eu tenho o peso do vidro na primeira equação, tenho o peso do vidro na segunda equação, e a minha proposta aqui, gente, eu estou sutilmente fugindo do sistema, eu estou fugindo de usar sistema, porque a gente sabe que a equação é sempre muito mais simples do que o sistema de equações. Perfeito? Olha só o que eu percebo aqui. Eu percebo que o peso do vidro mais 20 comprimidos é 40, então o peso do vidro sozinho é 40 menos os 20 comprimidos. Perfeito? Eu tirei os 20 comprimidos, ficou somente o peso do vidro. Então descubro que o peso do vidro é 40 gramas menos o peso de 20 comprimidos. Na segunda sentença eu percebo que o peso do vidro é igual a 34 menos os 8 comprimidos que tem lá dentro. Perfeito? Então, gente, claro, o peso do vidro é igual ao peso do vidro. Aí, igualando o peso do vidro, eu tenho 40 menos 20C é igual a 34 menos 8C. E aí, mexendo nessa equação bonitinha lá, o que eu fiz? Olha só, eu trouxe o 34 para cá, ficou 40 menos 34, e eu vou levar o 20C para lá, para o outro lado. Ele vai positivo, ficando 20C menos 8. E aí eu tenho o que? 6. 40 menos 34 é 6, é igual a 12C. 20 menos 8C. 12C é igual a 6. E finalmente C. O C, né, o peso do comprimido, é 6 sobre 12. Isso dá meio grama, que a gente pode escrever 0,5 gramas. Ou meio grama ou 0,5 gramas. Tá claro então, gente? E aí, deixa eu dar um toquinho rapidinho com vocês. Por que eu falo meio grama, né? Porque grama, gente, é uma palavra masculina. Grama não é feminino, tá certo? A grama só é feminino, né? Aquela que a gente come. Aquela que a gente come. Quer dizer, come não, come quando a gente cai, né? Tá jogando uma pelada, a gente cai no chão e acaba comendo a grama. A grama, aquela do chão, aquela que forra, né? Que é o tapete dos gramados, essa é a grama. Em matemática é o grama. Tá claro isso, gente? O grama. Por isso que eu falei meio grama ou 0,5. Agora, como é que a gente vai saber o peso do vidro? Olha só, não é difícil. A gente vai perceber o seguinte, ó, o peso do vidro mais os 20 comprimidos, isso me dá 40 gramas. Se eu acabei de saber que cada comprimido pesa meio grama, olha lá, o vidro mais 20 vezes meio grama, 20 vezes meio dá 10, então o vidro mais 10 gramas dá 40 gramas, e eu descubro finalmente que o vidro pesa 30 gramas. Tá claro? Então, olha lá, V, o peso do vidro é 30 gramas. E o que ele quer saber no problema é a diferença entre os pesos do vidro e do comprimido. O vidro pesa 30 gramas, o vidro pesa meio grama, 30 menos meio,
30 menos 0,5 é igual a 29,5 gramas, e isso então é a letra C. A minha resposta certa então seria o item C. Olha ele aqui, ó, 29,5 gramas. Tá claro, gente? Tranquila a questão, bem simples, mas a gente, né, tem que pensar um pouquinho, olhar com calma, com atenção, para não ter problema, né? Vamos fazer agora, gente, essa mesma questão, e fazendo agora por aritmético, usando o nosso raciocínio aritmético, tá bom, gente? Olha só, vamos partir para ela? Diz assim, ó, na resolução aritmética. Ela vai falar o seguinte, deixa eu botar aqui na tela inteira. Olha lá, resolução aritmética. Se retirarmos 12 comprimidos, eu vou tirar, olha só, eu tenho meu vidro com 20 comprimidos. Eu vou tirar 12 comprimidos de lá. Quando eu tiro 12 comprimidos, o vidro passa a ter quanto? Passa a ter 8, não é isso? 8 comprimidos. Ele fala que quando eu faço isso, o peso diminui de 40 para 34, ou seja, o peso diminui 6 gramas. Então eu percebo o seguinte, olha lá, 40 menos 34, o peso diminuiu. Então retirei 12 comprimidos e isso equivaleu a 6 gramas. É claro que esses 12 comprimidos pesam 6 gramas. Perfeito? Então os 12 comprimidos pesam 6 gramas, está aqui bonitinho, e aí eu descubro que cada comprimido irá medir quanto? 6, né? Ó, aqui tem um errinho, vamos consertar. 6 dividido por 12, olha lá, 6 dividido por 12, meio grama, né? 0,5 gramas. Tá claro então? E aí é o mesmo cálculo que eu fiz, né? Se eu acabei de descobrir que o peso do comprimido é meio grama, 20 comprimidos vão medir, vão pesar, digamos assim, né? Melhor assim, né? Vão pesar 10. O peso do vidro mais 10 dá 40, então o peso do vidro é 30 gramas. A diferença entre o peso do vidro, 30 gramas, e o peso do comprimido, meio grama, me leva a 29,5, e eu confirmo a minha resposta certa como sendo a letra C. Tá claro então, gente? Muito obrigado pela visualização do nosso vídeo. Espero que os amigos tenham entendido mais essa nossa videoaula, perfeito? Quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com.